Em cálculo 2, vocês devem ter visto que se chama Teorema de Green. Vamos supor que temos uma superfície no plano XY. Essa superfície é dada por, assim, S, por exemplo. S é toda a superfície contida nessa curva, que seria a fronteira de S, né? E é denotado assim. Agora sim. A fronteira de S. Então, essa curva, né, orientada em sentido anti-horário, seria a fronteira de S. Então, vamos supor que temos um vetor aqui, uma função vetorial no plano Vx, que depende de x e y, e aqui o vetor unitário, e aqui v de y, que depende de x e de y. Então, seria uma função vetorial, veja, né? Então, aqui, claramente, v é uma função vetorial de x e y. Então, o teorema de Green diz que a integral sobre a curva, que é a fronteira de S, né, do vetor v, né, vou colocar aqui na notação de Arfken, né, esse aqui seria o diferencial dessa curva, né, fica igual a integral, né, sobre a superfície, né. Lembrem que aqui essa integral é sobre a curva fechada aqui, né, certo? Por isso estou colocando esse símbolo. É integral da superfície, né, fechada, né, por essa curva, né. E aqui, como é que seria? Aqui vai ser derivada parcial de Vy respecto de x menos a derivada parcial de Vx respecto de y. E aqui seria o diferencial de superfície, né? Certo? Na verdade, isto aqui seria dx de y, né? Certo? E esse diferencial assim, que coisa seria? Bom, seria o diferencial de x, x chapéu, mais o diferencial de y, y chapéu. Este aqui é o teorema de Green. Ok? Mas quando esse teorema de Green é generalizado no espaço, né? Vamos fazer uma figura aqui. Então vamos supor aqui que temos agora a superfície S aqui, fechada por essa fronteira aqui. Mas veja que já estamos no espaço tridimensional. Então seja aqui um vetor V, né? Uma função vetorial que depende de x, y e z, certo? Então, isto vai ser Vx, que depende de x, y, z, x chapéu, né? Mais Vy, que depende de x, y, z, y chapéu, mais V de z, que depende de x, y, z, z chapéu. Né? Então, agora, a integral, né, sobre essa superfície fechada, que é fronteira da superfície S, né, de V, estou seguindo aqui a notação do Arfken, né, é igual a integral sobre essa superfície S, né, do rotacional de V. Essa, lembrem, é uma integral dupla, né? Produto escalar da diferencial de superfície agora vetorial.
Esse aqui, essa generalização do teorema de Green se chama teorema de Stokes, né? Esse é o teorema de Stokes, né? Que é uma generalização do teorema de Green para o espaço tridimensional, ok? Então, a interpretação desse teorema é o seguinte: essa integral de linha, integral de um campo vetorial, integral de linha, isso aqui se chama circulação de campo. Essa integral que está à esquerda aqui. Então, a circulação desse campo vetorial ao longo dessa curva fechada é igual à integral de superfície do rotacional de V, que significa que essa integral é o fluxo do rotacional do campo V sobre a superfície fechada pela curva, por essa curva fechada, né? Então, o que significa o teorema de Stokes sobre um campo vetorial V? Que a circulação sobre uma curva fechada é igual ao fluxo do rotacional sobre a superfície fechada por essa fronteira. Ok? Agora, esse teorema pode ter outras formas, dependendo, por exemplo, do seguinte. Vamos supor aqui que esse campo vetorial V, né, seja V, né, é igual a um escalar V, né, uma escalar V que depende de x, y, z, por exemplo, que multiplica um vetor constante, A, né, onde A é um vetor de módulo e direção constante. Então vamos aplicar o teorema de Stokes nele. Em primeiro lugar, vamos ver como é o rotacional, né? Como seria o rotacional? Vou colocar em outra cor, né? Como seria o rotacional aqui de V, né? Neste caso, seria o rotacional de essa função escalar V por A, certo? Mas vejam como é que é essa relação do Arfken, né? Essa equação 1.71, né? Rotacional de uma função escalar por um vetor é a função escalar pelo rotacional de V mais o gradiente de essa função escalar por V, né? Certo? Então, o que seria isto? Então, isto seria V vezes o rotacional de A mais o gradiente de V, né, porque V é um escalar, né, uma função, por A. Mas como A é um vetor constante, esse rotacional deve ser zero. Então fica gradiente de V por A, né? Bom, então vamos ver como é que é. Então, vejam o teorema, né? Teorema de Stokes é assim, né? Mas aqui isto então seria
V vezes A por isto aqui. Certo? Então, vejam, como esse A é constante, ele pode sair da seguinte forma, vejam, como A produto escalar disto aqui, dessa integral, né? Certo? Por outro lado, sabemos que essa integral pelo teorema de Stokes é igual à integral sobre a superfície do rotacional de V por o diferencial de superfície vetorial. Nós vimos que isto é isto, né? É o gradiente de V por A, né? E isto aqui por diferencial de sigma vetorial. Certo? Agora vejam o seguinte, isso aqui é um produto triplo, né? Eu vou colocar isto assim. Gradiente de V por A por B sigma é a mesma coisa que se eu fizesse isto aqui, né? Produto escalar não é comutativo, então eu posso colocar assim, né? Lembrem que o produto triplo é mix, é cíclico, né? Então eu posso colocar aqui o quê? Pela propriedade cíclica do produto triplo, eu posso colocar assim. Isto seria assim. Se esse fica aqui, esse vai ficar aqui, né? E este vai ficar assim, né? Ah, não, assim, né? Certo? Tá vendo, né? Então fica desse jeito, né? E aqui, como isto produto escalar é anticomutativo, então colocamos assim, gradiente de V por isto aqui. Então isto vai ser menos A produto escalar de gradiente de V por diferencial de sigma vetorial. Então significa que esta integral né? Que esta integral é menos esta integral, né? Este, como A é constante, ele pode sair fora da integração aqui. Assim, né? Mas já vimos que isto era, né? Vocês sabem que estas duas coisas são iguais, estas duas integrais aqui e esta aqui são iguais, né? E esta foi igual a isto. Então,
esta integral é, vimos que é igual a ponto, né? V escalar, né? E o diferencial de curva, né? Então, estamos vendo que se isto aqui é igual a isto, então significa, veja, se um vetor constante é igual a uma coisa, igual a esse mesmo vetor constante igual a outra coisa, quer dizer que estas duas coisas são iguais. Ou seja, a integral disto aqui, menos, né? Menos. Então, menos gradiente de V por diferencial de sigma aqui é isto. Essa integral. V. Então, essa é a outra forma do teorema de Stokes, né? Caso o potencial vetorial seja igual a uma função escalar vezes um vetor constante, né? Então, essa é uma forma outra forma do teorema de Stokes. Para tirar esse sinal menos, bom, você pode trocar de novo o sentido da integral, ou seja, do produto vetorial. Então vai ficar assim, né? Vai ficar assim. Vai ficar assim, integral de superfície de isto aqui por, né, gradiente de V vai ser igual a isto aqui. Ok? Isso é o que temos aqui nessa, né, essa forma alternativa, né? Diz aqui, formas alternativas do teorema de Stokes. Aqui temos uma delas que acabei de demonstrar, né? Bom, e vamos resolver do Arfken alguns exercícios do teorema de Stokes, né? Por exemplo, aqui diz que dado um vetor t, que tem essa forma, né? Mostre com a ajuda do teorema de Stokes que a integral ao redor de uma curva fechada contínua no plano xy produz o seguinte, né? E A é a área limitada pela curva. Ok. Então vamos fazer isso. X, né? Então o campo aqui vetorial é o seguinte, né? É igual aqui a x, não, menos y x chapéu, né? Mais x y chapéu, né? Então vamos integrar, né? Não sei, aqui temos o plano, né? Eu vou colocar qualquer curva aqui, né? Fechada, né? Vou chamar de aqui toda essa superfície S, né? E aqui a fronteira, né? Então, seja a área da superfície S igual a A. Então, vou calcular esta integral. Lembra que aqui seria o teorema de Stokes no plano e o teorema de Green, né? Bom, então vou fazer isto aqui que está pedindo, né? Então, pelo teorema de Stokes, né? Aplicado ao plano seria o teorema de Green, né? Lembrem que
isto vai ser a integral sobre a superfície, né, de t de y menos a derivada parcial de t de x ty diferencial de superfície, né? Ou diferencial de sigma, né? Como chama o Arfken. Mas que coisa é t de x? T de x é menos y e t de y é igual a x. Então, a derivada parcial de ty respeito de x é igual a 1, né? Porque é derivada de x respeito de x. A derivada parcial de t de x, né, respeito de y é menos 1. Né? Estou falando aqui disto aqui. Isto aqui é t de x e isto aqui é t de y. Né? Então, o que temos? Que a integral, que essa integral de t ponto vai ser a integral de superfície de, aqui vou substituir essa derivada parcial, que é 1, né? Aqui é 1, né? menos 1, né? Que seria essa derivada, vai dar mais 1. Diferencial de sigma. Então, isto aqui vai ser 2. Isto aqui vai ser 2 que sai fora da integral, né? Certo? Mas isto que é? Esta integral é a área da fechada pela curva, né? É a área da superfície S. Então, isto vai ser igual a 2 vezes a área. Então, o que tenho demonstrado? Que a integral, né? Aplicando o teorema de Green, né? Que seria o teorema Stokes aplicado ao plano, disto aqui, né? Dá 2 vezes a área. Então, portanto, a área é 1/2, passa dividindo, é 1/2 disto aqui. Eu já vou colocar o t aqui, né? Que na verdade é menos y x y aqui. Estou colocando o t explicitamente aqui. Certo? Já demonstrei o que está pedindo o problema do livro, né? Certo? Bom, aqui vocês podem perguntar por esta forma aqui. Eu vou colocar ela dessa forma, vejam. Lembrem que isto aqui, né? Isso aqui é a diferencial de curva pela notação do Arfken, que é isto aqui, né? Diferencial de x, x chapéu, mais diferencial de y, y chapéu. Então, isto aqui por diferencial de isto é igual a menos x, vírgula, y, vírgula, ponto dx de y, o que dá menos y de x mais x de y. Então, a área vai ser 1/2 disto aqui, menos y de x mais x de y, que é o que vemos no livro, né? O x de y menos y de x, né? Que é a mesma coisa. Então,
Então já está demonstrado o que está pedindo o livro, exatamente tal como está aí. Vamos ver agora, aqui diz, avalie essa integral pelo teorema de Stokes, não? Exercício 1.12.8, dessa versão que eu tenho aqui do Arfken, em português. Então, o que significa isto? Então, eu tenho avaliar essa integral disto. Lembra que essa é a integral sobre uma curva fechada, né? E isto pode ser, inclusive, assim, né? Aqui, né? Então, é sobre qualquer curva fechada, né? No espaço tridimensional. Agora vejam, pelo teorema de Stokes, isto teria que ser igual à integral. Isso aqui é sobre uma fronteira, né? De uma superfície S, né? Seria do rotacional de R, né? Pelo diferencial de sigma, diferencial de superfície. Né? Então, quanto é o rotacional de R? Né? Rotacional de R, vejam. Isso aqui é x, y, z. Aqui é derivada parcial em x, derivada parcial em y, derivada parcial em z. X, y, z. Quanto dá isto? Isto vai dar, aqui é z, né? 0 aqui, 0 aqui. O sea, 0 em x. Em y também vai ser 0. E em z, em c também vai ser 0. Então é 0. Então, se o rotacional de R é 0, né? Então a integral de superfície vai ser 0. Certo? Então significa que isto aqui, para qualquer curva fechada, vai ser 0. Com isso resolvemos este problema aqui. Agora aqui diz que prove, né? Temos que provar essa relação, né? Vamos ver. O gradiente de V é igual a menos V gradiente de U. Essas integrais de linha, né? Vamos ver como provar isso. Primeiro, vamos ver se eu tenho essa função escalar U, eu multiplico pela função escalar V. Então, o gradiente de U por V vai ser U gradiente de V mais V gradiente de U. É uma propriedade, né? Se eu pegar, como posso falar, se eu pegar a integral de linha disso aqui, eu vou pegar a integral, né? Que aqui o que é uma integral sobre uma curva fechada, né? Então, se eu pegar aqui ambos os lados da equação, a integral sobre uma curva fechada, né? Aqui de gradiente de UV, né? Ponto, é igual à integral disto aqui, né?
Isto aqui é uma soma de integrais. Você pode dividir em uma soma de integrais assim, né? Mas, lembrem, isto aqui, pelo teorema de Stokes, é o que? É a integral de superfície do rotacional, vejam aqui, desse vetor que é gradiente GU por V. Certo? Isso é pelo teorema de Stokes, mas o rotacional de um gradiente é quanto? O rotacional de um gradiente é zero. Ou seja, isto aqui é zero. O rotacional de um gradiente é zero. Então, o que significa que tudo isto é zero? Né? Então, significa que isto aqui é igual a zero. Então, temos que isto é igual a isto. Porque isto passa com sinal negativo, né? É isso exatamente que estamos vendo aqui, né? Agora já poderíamos provar a outra identidade, né? Vamos ver a outra, né? Vamos ver como seria. Vejam, se eu tenho aqui essa integral sobre essa curva fechada de U gradiente de V, né? Por, né? Porque isso aqui é um vetor, essa integral de linha, né? Sobre essa curva fechada. Pelo teorema de Stokes, isto deveria ser assim, né? Integral de superfície do rotacional do vetor, da função vetorial que está aqui dentro. Pelo teorema de Stokes. Agora vejam que o rotacional, então vamos ver, avaliar isto aqui, quanto dá isto? O rotacional dessa função escalar pelo gradiente dessa função escalar, né? E por la propriedade, né? Vocês sabem, vai ser U por rotacional do gradiente de V, né? Mais gradiente de U por gradiente de V. Mais rotacional de um gradiente é zero. Então só fica isto aqui. Então aqui só vai ser gradiente de U por gradiente de V. Então temos que isto é igual a esta integral, né? Não, aqui, desculpem, aqui é assim, né? Aqui é assim. É produto vetorial, né? É assim mesmo.
Não, desculpem, aqui eu coloquei um ponto, não, é produto vetorial. Então aqui vai ser assim, né? Isto aqui por isto. Então já provamos isto aqui, que é exatamente o que está nessa identidade aqui.